Bem, boa tarde a todo mundo. Hoje eu vou fazer, então, uma apresentação de um artigo, do artigo Biostatistical Modern Non-Parametric Independence Tests for Psychological Research. Esse artigo ele foi publicado no passado, tá? 2024, e ele tem como propósito, então, discutir algumas estratégias ou técnicas de análise de correlação para além, justamente, da correlação de Pearson, que é a correlação mais tradicional, a correlação que nós aprendemos e que usualmente fazemos. Tá? Então, quase 100% dos artigos que nós acabamos por ler, eles, de alguma maneira, vão trabalhar com esse tipo de técnica, seja de maneira direta ou maneira indireta. Você quer o controlinho? Não precisa ficar tranquilo. Obrigado. Mas antes da gente começar, efetivamente, a falar do artigo, eu queria trazer alguns conceitos que eles são fundamentais para a gente compreender toda essa lógica que está por trás desses testes de correlação. Mais importante até, talvez, do que o resultado do artigo em si. Eu queria começar com dois conceitos importantes, o conceito de dependência e o conceito de independência. O que é para vocês o conceito? O que significa essa palavra dependência? Coisa está conectada a outra. Perfeito. Então, alguma coisa que está conectada com a outra. Alguém mais quer complementar? Uma condicional. Uma condicional. Alguém mais? Independência. O que para vocês, assim, parece? Quando alguém fala independência, o que vocês percebem? Independência, não. Falta de relação. Falta de relação, o que mais? Mais alguma coisa? No sentido geral? No sentido que você compreende. Autossuficiência. Autossuficiência. Então, esses dois termos, eles têm uma compreensão na estatística, principalmente o de dependência, que é bem semelhante ao que vocês disseram. Né? Mais especificamente, a dependência, ela indica uma relação de associação, que algo depende de outro. Tá? Então, efetivamente, que algo está conectado a outro. Há uma propriedade em um e outro que as conecta. Tá? Que propriedade é essa? Tá? Independência significa a ausência dessa mesma propriedade, ou seja, significam que duas coisas, ou dois entes, duas entidades, elas não possuem nenhum tipo de vínculo de associação, perfeito? E a correlação, ela vem justamente para testar um tipo ou um conjunto de tipos específicos de dependências ou de independências. Então, todo teste de correlação, ele é, na verdade, um teste que mensura grau de associação. E o grau de associação, ele só existe na condição de dependência entre duas variáveis. Perfeito? A correlação, ela pode existir numa condição de independência entre as duas variáveis. Por mais que isso não pareça lógico, isso pode acontecer. Por quê? A correlação, ela vai testar o grau de associação. Perfeito? Qual é a correlação que nós procuramos na ciência ou nos nossos experimentos? A correlação de dependência. Perfeito? Isso vai ficar mais... Dependência seria, então, de correlação a excluir. Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Então, a gente trabalha melhor os conceitos de dependência e independência quando a gente começa a pensar numa outra dicotomia que existe, ou numa outra associação com dois outros conceitos que estão dentro desse campo da correlação. O conceito da correlação em si e o conceito da causalidade. Qual é a palavrinha que todo mundo aprende lá no terceiro período da psicologia ou quando tem metodologia? E toda empresa tem também. Qual que é a frase? Vamos da frente. Correlação não é causalidade. A correlação não implica causalidade. Porém, se não implica, significa que ela pode ou ela vai aparecer quando existir uma relação de causalidade. Ela só não é condição suficiente para que você
intua ou conclua que existe uma relação de causalidade. Então, a correlação, ela é exatamente um exame de dependência entre duas variáveis. Quanto à causalidade, ela é um exame não só de dependência, porque é necessário que as variáveis sejam dependentes, mas que uma variável prediz a outra. Ou uma variável, ela leva a uma outra variável. A uma variação naquela variável, ela leva necessariamente a uma condição, que muitas vezes é derivada daquela variável. Perfeito? A correlação, quando ela mede uma associação de dependência, ela não necessariamente vai medir uma associação direta entre duas variáveis. Perfeito? Ela pode, como a Amanda trouxe, medir algo por coincidência. Então, ela pode existir uma correlação entre variáveis independentes. Por quê? Não sei se vocês não conseguem ler aqui. Então, porque existem fenômenos que eles não possuem um grau de dependência, mas que eles ocorrem simulando uma dependência entre essas variáveis. No caso aqui, desse quadrinho, você tem uma relação entre vendas e barba feia. Aí o chefe fala, então, ó, achamos uma correlação aqui, pode pegar os barbeadores. Então todo mundo vai fazer a barba. Isso é o que se chama correlação espúria. Ou seja, uma correlação entre variáveis independentes. Beleza? Então, a correlação espúria é um tipo de variável que justamente indica a dependência dessas variáveis. E aí tem um site que ele é bastante antigo, que ele trabalha justamente com indicando, recomendo depois que vocês olhem essa apresentação, já está lá no Drive, ele indica uma série, né, ele pega uma série de correlações que existem, mas que são espúrias, para exemplificar como que essas associações elas são encontradas em todo lugar no mundo. O que isso implica para a nossa prática? Encontrar uma correlação não indica que eu encontrei uma dependência entre variáveis. Então, não é só causalidade. Quando eu falo correlação não implica causalidade, eu estou falando isso dentro de um arcabouço em que eu já demonstrei que existe dependência daquelas variáveis. Que eu não consigo encontrar a causalidade, ou seja, uma leva a outra. Perfeito? Mas encontrar uma correlação não implica também que eu encontrei uma dependência. Perfeito? Então, tem uma série de casos aqui, são divertidos de ver, tem muita coisa com nome, né? Eles falam, o número de pai players na Copa do Norte está relacionado, por exemplo, está correlacionado, né, com o número de escolas públicas nos Estados Unidos para crianças. Então, assim, né, será que isso vai dar uma tese, uma dissertação interessante, né, discutir o que é dessa associação. Então, tá claro, esses 4 conceitos, causalidade, que a gente não vai trabalhar, correlação, dependência e independência. Então, lembrando, o que a gente quer estudar? A gente quer estudar uma relação de dependência, né, por meio de técnicas que nos deem a correlação, o grau de associação de uma relação de dependência entre duas variáveis que a gente vai demonstrar claramente. É isso que a gente consegue demonstrar. Deixa eu trocar aqui. Pois. Tem alguma forma de demonstrar que uma correlação é espúria? Teoricamente. A melhor forma de demonstrar é justamente pela demonstração teórica. Você tem que explicar a correlação, assim como qualquer variável, vamos dizer assim, você tem que explicar, ela tem que existir. Teoricamente, você tem que interpretar aquela correlação para que ela possa realmente ser demonstrada verdadeira. Porque essas coisas não fazem sentido, não que não possa existir ali uma associação, mas até onde eu lembro, não, porque o teste é limitado em si. Alguém lembra de algum exemplo que... Acho que se você tem uma terceira variável que explica melhor aquela correlação, você pode estatística pela dessa terceira variável, mas você vai entender
uma correlação espúria, porque ela só existe por conta daquela terceira variável, sabe? É tipo um confundidor fácil. Igual aquela do ataque de tubarões e compra de filtro solar. É, exato. Não, a do sorvete, Isso. né? Tem Que uma que é? terceira que é... A do sorvete também, Verão, né? Que é o verão, mas aí que tá. Nesse caso, você não consegue fazer só testando as duas variáveis. Não, você consegue, por exemplo, testar, tipo, na verdade, assim, a variável confundidora seria estação do ano. Então, se você vê essa correlação, não existe no inverno. Então, na verdade, você vê que essa correlação entre mordida de tubarão e Feita de protetor solar só existe no verão, porque isso é melhor explicado pelo clima, entendeu? Então, para testar, você teria que saber com essa terceira variável, por exemplo, se fica melhor essa correlação entre essas duas variáveis e testar estatisticamente, né? Mas aí, enfim, aí isso é um caso que daria para você testar e confirmar. Essa correlação é escura, ela só existe por conta dessa terceira variável. Mas você já muda a condição. Já muda a condição. Só que a gente vai ver que essa é uma condição que foi prevista no estudo, inclusive, né? É justamente uma condição também que é possível de existir, porque que hoje ela não é detectada pelos testes que a gente tradicionalmente usa. Mas só para fechar, então, essa questão das associações, né? Então, a gente tem o quê? A correlação como medida de associação dessas variáveis, sendo que a mais comum é a correlação de Pearson. O que a correlação de Pearson faz? A correlação de Pearson, ela mede a associação linear entre duas variáveis, por meio da covariação, tá, delas. Então, da variância, a gente pega a covariância dessas duas variáveis e a gente verifica o grau de associação e corrige pela variância de cada uma delas. Beleza? Isso vai significar o quê? Né, do ponto de vista gráfico, que fica mais fácil da gente avaliar. Que quanto mais linear essa relação, mais alinhada estão essas variações ou a variância entre os valores dessas duas variáveis, mais isso vai formar uma linha. Quanto mais agrupado, mais em formato de linha, maior a correlação. Então, quando vocês olham esses scatter plots, você vê que uma correlação zero significa o quê? Que não existe uma associação entre esses valores, né? Esses valores de uma variável, vamos dizer, dele ser alto, e da outra variável ser alto, que estaria replicado aqui, nesse tipo de desenho gráfico aqui, nesse tipo de scatter plot, ele não ocorre quando você tem uma correlação em zero. Então, isso a gente chama de randômico. Então, muitas vezes a gente vai avaliar o quê? Erro randômico, a gente faz uma regressão, por exemplo. A gente quer que o resíduo seja randômico. Por quê? Porque ele é um indicador de que não existe dependência entre as variáveis. Então, você pode interpretar aquele resultado da sua regressão. Perfeito? Então, quando a gente faz uma análise via scatter plot, a gente já tem um indicativo do grau de associação linear. Só que a Pearson, a relação de Pearson, ela tem uma série de problemas. Ela tem alguns pressupostos fortes. Por exemplo, ela é muito influenciada por outlier. Então, quando você tem presença de outliers, isso vai enviesar o resultado dessa correlação. Beleza? E ela não consegue capturar outras relações possíveis. Então, quando a gente olha, e aí é um viés que existe na pesquisa e conhecimento científico, principalmente nas ciências do comportamento, muito grande. Que é o quê? Na maior parte do século XX, a gente testou e procurou associações lineares entre os dados. E muitas vezes a gente está fazendo a mesma coisa. A gente continua procurando associação linear entre os dados. Por quê? Porque a gente testa a correlação de Pearson e muitas vezes exclui um resultado caso ele não seja correlacionado. Só que existem várias relações complexas no mundo, que não necessariamente serão lineares. Consegue dar um exemplo desse outlier que você falou? Outliers são valores que ele se destaca muito do grupo, seja negativo ou positivo. Então, imagina, você tem um resultado de um teste. O teste vai até 150. E aí as pessoas a gente aplica o teste aqui, todo mundo no grupo. Então, está todo mundo tirando entre 30 e 40 pontos. Então, você tem uma massa de dados entre 30 e 40 pontos. De repente, alguém tira 150. Então, ele fica muito distante da massa de dados do grupo. Isso é um outlier. E aí você consegue calcular isso empiricamente, tá?
O outlier, uma definição mais estatística, você consegue calcular isso com box plot, por exemplo. Você pega o valor da mediana, tá? E calcula o espaço interquartil, o range interquartil, a amplitude interquartil, que é o espaço, então, entre índice e o padrão para cima e para baixo da mediana. Tá? Aquilo vai ser a caixinha do box plot. E aí você calcula 1,5 desvio padrão para cima é o limite. O que tiver acima de 1,5 desvio padrão desse valor, ele vai ser considerado outlier. Tá, mas aí ele Ou vai, abaixo. mas ele vai atrapalhar de alguma forma? Ele atrapalha porque ele enviesa, ele joga o dado muito fora dessa nuvem. Você está vendo ali, está vendo que os dados eles estão particularmente agrupados, eles estão basicamente agrupados, mesmo que sejam nossas correlações altas, e aí você vai ter um espaço muito grande. E aí o que acontece? A reta linear, né, da correlação, ela vai tentar modelar aquele dado, e não vai conseguir. Aquele dado vai ter uma diferença muito grande. Então, ele vai ter um valor muito alto e vai aumentar, por exemplo, o resíduo, a soma do resíduo, tudo mais. Então, como ele se destaca muito, ele fica muito longe do valor representativo que vai ser a média ou desvio padrão daquele grupo. Média, desculpa, ou a mediana daquele grupo. Mas eu excluo ele ou não? A gente vai ver. Muita gente exclui. A questão é que depende. Na estatística tradicional, que a gente aplica nas ciências do comportamento, a gente acaba excluindo esses casos. Só que muitas vezes, dependendo do que eu tenho de interesse, eu deveria manter esse caso, porque esse caso é que carrega uma informação que ela é relevante para o meu problema. Tá? E aí, o que a gente vai ver aqui, justamente no paper? Como existem métodos que geralmente tratam melhor, são mais resistentes, mais robustos aos outliers. Na estatística clássica, a gente tem as correlações não paramétricas. Então, correlação de Spearman, por exemplo. Ela é uma correlação baseada no ranking. Então, em vez de ela usar o valor e a valor relativo à medida representativa, que seja média, mediana, por exemplo, ele já vai usar o ranking. Então, nesse caso, ela já é mais robusta a outliers. Tá? Então, se você calcular as duas estatísticas, você vai ver diferença se existem outliers no seu banco de dados, nos seus dados, você já vai ver essa diferença ao calcular Spearman e Pearson. Se a relação entre as dependências dessas variáveis for linear. Tá? Qual que é a questão? O não paramétrico, no caso do Spearman, ele não vai dar conta de uma relação que não seja linear. Por quê? Porque apesar dele não ter como pressuposto que elas sejam lineares, ele tem como pressuposto de que as relações precisam ser monotônicas. O que é monotônica? É parecido com linear. Elas precisam ter uma tendência geral. Então, se elas vão crescer ou elas vão diminuir, assim como linear. Então, ela não precisa ser linear no sentido estrito do termo. Mas elas precisam ter uma tendência de crescimento conjunto ou de decrescimento conjunto. Beleza? Assim como as correlações positivas e negativas de Pearson, que dependem dessa configuração linear. Tá certo? Então, a gente falou, tem uma revisão sobre essas técnicas de correlação. E aí que vem o problema. Essas técnicas, será que elas são efetivamente capazes de lidar com outras distribuições? Né? Geralmente, quando você tem uma distribuição quadrática, seja ela positiva ou negativa, o que acontece na relação de Pearson? Ela zera. Eu tenho uma tendência linear de subida e uma tendência linear de descida. Meio que uma vai anular a outra. Então, existe uma relação entre essas duas variáveis? Sim. Tem, por exemplo, um modelo da lei de Yerkes-Dodson, é uma lei antiga sobre ansiedade, ela prega justamente que a ansiedade ela tem essa distribuição. Ela trabalha com um invertido. Então, você tem uma queda, né, um dos fatos que seria ruim ter ansiedade, que chama morte. Então, as pessoas na morte, né, não têm ansiedade, estados catatônicos, estados de coma, e aí vai aumentando até você ter um estado que seria ideal, a amplitude ideal da ansiedade. E o lado que a gente olha mais, que é a ansiedade muito alta. Também depreciaria, por exemplo, o desempenho do indivíduo.
Então, a lei de Yerkes-Dodson é uma relação em U invertida, tá? Uma relação quadrática. E aí, se eles estiverem certos, a gente não vai conseguir pegar ansiedade. A gente está só estudando a ansiedade do lado aqui deles, que seria mais alta. Perfeito? E existem outras relações. E aí que vem justamente o objetivo do artigo. O objetivo do artigo era o quê? Testar, né? Quando, né, testar. Identificar a partir de alguns testes contemporâneos, modernos, de correlação, né, para além do Pearson, para além do Stillman, quais seriam aqueles que seriam capazes de identificar essas relações. Ou seja, seriam suficientemente robustos ou fortes, né, ou capazes de endereçar relações que não lineares. Esse que é o Beyond Pearson's Correlation. Beleza? Então, esse é o problema que eles querem testar. E aí, o que eles fazem, então? Então, eles vão comparar testes tradicionais e testes que eles chamam modernos, né, testes contemporâneos, não paramétricos de independência. Tá? Avaliando o poder em diferentes tipos de relações para identificar qual teste é mais adequado quando a natureza da relação das variáveis é desconhecida. Na maior parte das vezes, a gente não sabe qual que é a relação nas ciências do comportamento. Algumas a gente até já sabe, por meio do conhecimento de pesquisa. E a gente já pode até testar diretamente com o Pearson. Contudo, a maior parte das vezes a gente está fazendo teste justamente para descobrir qual que é a relação entre essas duas variáveis. E aí eles querem testar esses novos métodos e ver se a gente continua aplicando os métodos que nós temos ou se algum desses novos métodos ele vai ser superior. Tá claro qual que é, então, o problema? Perfeito. E aí, como que eles fizeram isso? Eles fizeram um estudo de simulação. Eles trouxeram uma série de testes, tá? Aqui tem a lista dos testes. Vou admitir, a maioria deles eu não conhecia também, tá? Da semana passada. Então, tem uma série de testes que eles estão testando. Eu não vou entrar em detalhes de como funcionam. Quem tiver interesse lá no artigo, ele detalha como funciona cada um deles, tá bem? Eles criaram 6 condições, tá? Essas 6 condições, eles criaram, então, uma condição que você tem uma independência ao redor da média, não em relação à variância, em relação à média. É uma condição bem parecida com aquela que a gente viu, de correlação de Pearson zero. Uma relação linear, uma de um invertido, uma exponencial negativa, tá? Uma cíclica e uma com moderador perdido, que é isso que justamente o exemplo que a Jéssica trouxe. Então, às vezes a gente tem uma correlação, a gente bota uma correlação, mas o moderador está perdido, tá? Então, aqui basicamente inverte o sentido da correlação, justamente porque a gente não sabe quem está moderando a relação entre elas. Beleza? Então, eles criaram essas 6 distribuições de maneira simulada. Só a título de exemplo, esse tipo de distribuição cíclica é uma distribuição que é encontrada usualmente em aplicações do tipo EMA. Tá? Então, essa é uma importância de uma técnica que a gente tem estudado. Beleza? E aí, qual foi o primeiro teste que eles fizeram? Como eles simularam os dados, na simulação que eles fizeram, todos os testes, eles teriam, então, um erro do tipo 1 de 0,05. E aí eles testaram todas as técnicas para avaliar qual delas, ou quais delas, conseguiriam capturar esse erro tipo 1, né, em 0,05. Todos os testes, exceto esse Hofdings teste, conseguiram capturar corretamente nas condições que eles fizeram. Então, eles tinham condições, então, baseados, né, numa distribuição normal, uma distribuição assimétrica. Enfim, lá no paper vocês vão ver, acho que não entra esse tipo de detalhe, a gente não precisa fazer aqui agora. Nessas condições, eles testaram e só esse teste ele não conseguiu capturar o erro tipo 1 adequadamente. Então, eles eliminaram já da listagem. Falaram, agora para o próximo teste a gente não vai usar ele. Depois, eles testaram o poder do teste. Poder é a eliminação do erro tipo 2. Tá? Então, poder, ele trabalha justamente na probabilidade, ele é o inverso da probabilidade de ocorrência do erro tipo 2. Então, quanto maior o poder, menos problema do erro tipo 2. E o que eles encontraram? Que a relação, ou seja, aquela distribuição que vocês viram simuladas, ela fez com que o teste de maior poder variasse.
Na relação linear, como era esperado, o teste de Pearson foi o que teve o maior poder. Então, ele é um teste bastante poderoso mesmo. Só que ele tinha uma condição em que isso não acontecia, que quando o erro da medida não era normal. Isso que eu falei, quando existia uma dependência do erro. Isso significa o quê? Que a variância do teste, ela tem um grau de dependência. Beleza? Nessa situação, um teste que ele desenvolveu, que foi o HHG Pearson. O que é o HHG Pearson? Ele pegou um teste que existia o HHG e ele adaptou o Pearson para ficar junto. Então, ficou um teste com um nome muito grande. Todos esses nomes aqui são de pessoas. E esse HHG, que já é mais sensível, ou seja, mais poderoso, quando você tem essa dependência na variância. Ou seja, quando a variância daquela distribuição, ela é dependente em si. Depois a gente pode conversar o que é variância, dependente de variância, dependente de média, mas basicamente é o seguinte: se é um linear cuja dependência, cuja relação está só nos valores observados, o teste Pearson é melhor. Caso contrário, a combinação dele com o HG ou do HHG, que na verdade está trazendo ele como mais adequado para o linear. Beleza? Naquele exponencial negativo, aquele que subia aqui e chegava num teto, o teste de Pearson foi o que teve o maior poder também. Tá? Já para os demais, vai para vários outros, quadrático, moderador perdido, né, aquele Mises moderator, cíclico, tem uma técnica que ele propôs, que é o MIKDE. Tá? Então é baseado em uma outra técnica estatística, que não tem no caso aqui. Em parte do cíclico, sendo que no cíclico, numa outra parte, que ele explica lá, né, daquelas condições de normal ou assimétrico, enfim, ele tem outros dois testes, que é o HHG e o HCIC. Tá? O que aconteceu, então, com esse teste de poder? Uma tabela gigantesca, por isso que eu não trouxe para vocês. Basicamente, ele conseguiu demonstrar, então, que o tipo de teste a ser usado vai ajudar a desvelar as relações de dependência de duas variáveis. Beleza? Então, qual que é a primeira conclusão que a gente já pode chegar nesse momento? Que até era a pergunta da Amanda. Né? Eu preciso fazer mais de um teste estatístico de correlação quando eu estou trabalhando com conjunto de dados? Ou isso vale para outros testes? Eu preciso fazer, quando eu vou trabalhar, por exemplo, com consistência interna, com outros medidas, mais de um teste? E aí, a recomendação é sempre que sim, desde que os testes tenham pressupostos ou objetivos distintos. É o que a gente está vendo aqui com a correlação. Nesse caso, o que é recomendado? Que a gente já comece a pensar, para as nossas análises agora para o segundo semestre, quais os testes de correlação que a gente vai começar a empregar para montar uma tabela que envolva mais de um teste, porque a gente talvez encontre tipos de relações entre variáveis diferentes da linear do que a gente espera. Mas como que você chegou na conclusão de que o X é melhor que o Y? Ele vai chegar para a gente. Tá? Mas, obviamente, aqui a gente já vê que varia, né? Depende um pouco do que eu estou procurando. Mas pode repetir, por favor, primeiro que você falou do PNA, que isso Era melhor poder, certo? quando o erro não é normal. Ou quando a variância é dependente. Tá? Então, a dependência ela não está no valor médio. Ela está na variância. Tá? A variância ela vai dar a dispersão. Então, quando você calcula a dispersão das duas variáveis, ela tem um grau de associação entre elas. Elas é que têm a tendência ali de dependência, e não o valor médio, que seria um desvio. Tá? Beleza. E aí, qual foi o outro, então, ponto que ele chegou? Né? Daí ele pegou essa análise de poder e ele fez assim. Então, ele fez um cálculo que ele chamou de perda máxima de poder. Tá? Como que a perda máxima de poder foi caracterizada por ele? Ó, a máxima perda do poder, ou seja, a diferença, tá, do poder em todas as relações quando comparado ao teste do Pearson. Então, ele usou como baseline, como base de cálculo, o Pearson. Ele subtraiu o poder. E aí, o que acontece? Quem perdeu mais poder? Né? É exatamente o valor que está aqui.
tá? A gente pode ver que as duas primeiras, as que perderam menos poder, foram o teste de correlação de distância, HG, Pearson. Os demais tiveram perdas considerou bastante grandes. E por causa disso, a partir da análise, então, do tipo 1 e tipo 2, ele eliminou todos os demais, exceto o Distance Correlation e o HHG Pearsons, tá? Para os próximos testes. Então, ele foi chegando e ele viu que a diferença de poder era muito grande entre esses testes e o teste Pearson, o que nesse design de estudo que ele fez de simulação contribuiu para que ele falasse, talvez eles não sejam os mais adequados, e os dois mais adequados parecem ser aqueles dois ali, tentando chegar nessas recomendações. Então, todos os testes que eles fizeram depois foram com essas duas técnicas. E aí, o que eles fizeram? Eles fizeram uma comparação. Eles usaram uma correlação, uma comparação pairwise, tá? Então, muito inspirado em teste T. Isso aqui é meio que parecido com o teste T, tá? Eles até relatam lá no artigo a relação que eles fizeram. E o que esse gráfico está indicando? Que aqui você vai ter uma comparação, então, entre o poder desses testes, tá? Considerando o Pearson embaixo, aqui são as diferentes condições, tá? Tanto de relação, que são distribuições, e daquelas mudanças que eu falei com vocês que eles fizeram lá no formato da distribuição, e eles foram comparando. Então, basicamente, o que eles encontraram? Nessas duas condições, que estão muito próximas dessa linha, não existe muita diferença entre o teste de correlação de distância e a correlação de Pearson. Sendo que tudo que está para cá favorece o teste de correlação de distância. Quais são essas duas condições que não favorecem nem o Pearson, mas que estão bem próximos os dois? São, no caso do Distance Correlation, são as condições de linearidade e exponencial negativa, que eram aquelas que o Pearson tinha demonstrado um poder maior do que os outros testes. Porém, você vê que ele não leva uma vantagem absoluta, senão os testes os pontos estariam mais próximos do Pearson. E o mesmo acontece, um pouco pior, né, um pouco de vantagem para o Pearson em relação a HHG Pearson. Perfeito? E o que eles fizeram depois? A mesma comparação para ver quão poderoso era o teste com os testes não paramétricos, né? Então, eles compararam com o Kendall e com o Spearman, né? Então, o Kendall está desse lado, o Kendall está desse lado e o Spearman está desse lado. E aí, vocês podem ver pelas distribuições pelo gráfico, que na maior parte das relações ou das distribuições, há um favorecimento em relação às duas técnicas, HHG Pearson e Distance Correlation, quando comparados com as técnicas não paramétricas. Está claro? Vocês estão conseguindo ver isso aqui no gráfico? Esse gráfico é um pouquinho pequeno, mas está claro para vocês como que eles chegaram nessa conclusão? Então, se está mais para cá, está favorecendo, está acima da linha, está favorecendo o eixo Y, que é uma das duas que ele está testando, Distance Correlation e HHG Pearson. Se está abaixo, está favorecendo o Spearman, ou o Kendall, ou o Pearson na anterior. Então, vocês veem que o resultado é meio consistente. Então, independente de usar as técnicas paramétricas ou não paramétricas mais comuns hoje, elas só têm um poder que é comparável, inclusive, quando você está com uma relação que seja linear ou exponencial negativa, que é aquela que começa subindo e chega no teto. Nas demais condições, elas não têm poder suficiente, elas perdem para essas técnicas modernas. Beleza? Daí já caminhando para o final, né? E aí eles fizeram, então, uma comparação entre as duas técnicas. Então, depois que eles fizeram, eles usaram a mesma técnica, e o que eles chegaram, né? A conclusão. Que esse teste HHG Pearson, ele tem uma melhor condição, ela tem uma melhor performance em que condições? Quando você tem o Missed Moderator, então aquela que é o X, o moderador perdido, né? Quando você tem o invertido, a relação cíclica, é aquela que, né, estava parecendo uma senoidal, ou uma relação exponencial, e aí vem com detalhe com erros heterocedásticos. E independência da média com erros heterocedásticos, tá? Então, basicamente, ele trabalha com a maior parte das distribuições testadas nessa condição, favorecem esse modelo HHG Pearson.
E o distance correlation, ele tem o maior poder quando as relações são exponenciais e lineares, né? Ou quando, né, a relação linear não está variada com erros heterocedáticos. Beleza? Então, no ensaio que ele fez, o HHG Pearson levou vantagem sobre as demais técnicas contemporâneas e sobre as técnicas tradicionais. Beleza? Pode explicar o que é esse erro, né? Heterocedástico. Então, o erro heterocedástico é justamente quando ele tem essa condição mais randômica, mais aleatória dos erros. Os erros, eles não são do mesmo tamanho para quê? Para as duas variáveis. Homocedásticos é quando esse tamanho é mais uniforme. Tá bom? Então, quando você tem tamanhos diferentes de erros, são uma das condições que ele simulou. Tá bom? Então, uma variável tem uma pior predição que a outra. Né? Eles não são plenamente comparáveis às distribuições. Tá? E aí, o que ele traz de resultado? Tá? Ele traz, então, como já era esperado, que Distance Correlation e HHG Pearson são as que tiveram o melhor resultado, né? Então, eles preenchem melhor os critérios que ele determinou de que a descoberta para descobrir o maior número de relações possíveis, que tinha a pergunta que ele fez, né? E que tanto os dois tinham um poder um pouquinho menor do que o Pearson, no pior caso, que seria o linear, né? Mas eles tinham mais poder nas outras simulações, nas outras situações, desculpa. E o HHG Pearson foi geralmente mais poderoso até do que os testes de Kendall e Spearman, tá? Com vantagem em algumas das distribuições. Porém, ele não recomenda o uso do HHG Pearson no momento. E aí que vem, apesar dele ter demonstrado mais poder, ter tido melhores resultados, por quê? Porque ele coloca que o HHG Pearson, como ele só teve esse teste, né, ele desenvolveu essa técnica, ele apresentou nesse artigo, e ela tinha vantagem dela ser mais alinhada com a simulação, com o design da simulação. Então, ele coloca que é necessário mais testes, apesar de ser uma técnica promissora, mais testes com o HHG Pearson. Como já existem muito mais testes, muito mais provas, né, em diferentes contextos, diferentes simulações, com Distance Correlation, como ela tem apresentado resultados consistentes dos diferentes cenários que foram simulados, então ele recomenda o uso dela para testar diferentes potenciais dependências, distribuidores de dependências, quando você não conhece a dependência em si. Então, ele advoga a favor do uso do Distance Correlation, tá? E o que ele coloca que é uma necessidade que a gente tem é o seguinte: o HHG Pearson e o Distance Correlation, eles também são suscetíveis à presença de outliers, por exemplo. Então, precisa ser melhor entendido como que eles reagem em diferentes cenários de outliers, tá? E como, no caso das técnicas tradicionais, quando a gente não conhece ou quando a gente tem um dado que a gente não efetivamente testou essas diferenças, que é melhor a gente utilizar testes baseados, então, nessa lógica do rank-based, tipo o Spearman e o Kendall. Então, se eu não conheço nada hoje, o que a gente recomenda? Testa Kendall e Spearman, porque eles conseguem detectar, né, suficientemente forte para detectar uma relação linear, tá? E, ao mesmo tempo, eles são mais robustos, que é um termo estatístico que a gente usa. Robusto na estatística significa que é mais resistente a condições diferentes da qual foi projetado, tá? E ele fala a mesma coisa, que é necessário a gente usar técnicas mais robustas em alguns contextos. E, nesse caso, um dos testes que ele usou, o tal STAR, que foi um dos que ele abandonou por causa do poder, tá? É a versão rank-based do Distance Correlation, seria mais adequada no momento atual. Então, até a gente tem mais dados de outras medidas. Então, ela é mais resistente no caso de dados que fujam muito das conformidades ou que tenha muito noise, muita sujeira, muito ruído dentro desse dado. Tá certo? Então, Vitor, a sua dúvida era essa. Ele trouxe, ele falou, a gente precisa ainda testar mais do HHG Pearson. Então, já usa o Distance Correlation, que ele vai ser capaz de capturar trazer outras informações ou capturar outras correlações que possam existir, outras dependências que possam existir, mas ele traz, então, que a gente precisa, né, justamente comparar
essas outras técnicas, esses modelos, do ponto de vista matemático mais formal, para a gente poder generalizar os resultados que foram encontrados nesses e nos demais estudos com essas diferentes técnicas, tá? Mesmo a HHG Pearson tendo se mostrado a mais poderosa entre elas. Bem? Uma das técnicas que ele colocou lá, que ele apresentou, foi o MI-KDE. Ele falou, ó, um potencial avanço seria unificar ela com o Pearson, igual foi feito com o HHG nesse trabalho. Fazer o MI-KDE Pearson, tá? Mas teria que ser um outro estudo, tá? Porque, na opinião dele, matematicamente uma vai complementar a outra. E o MI-KDE mostrou um potencial em algumas distribuições não lineares, né, bastante interessantes em termos de poder. E a gente precisa melhorar a interpretabilidade desses resultados. E apesar da gente demonstrar correlações, a gente precisa entender o que significa essas correlações, os resultados empíricos, né, numéricos, que a gente vai encontrar aplicando essas técnicas contemporâneas. E, por fim, uma dica que não é uma limitação: antes da gente trabalhar, fazer uma análise de dados, é muito importante fazer um scatterplot para testar, para a gente poder ter uma ideia geral de como que aqueles valores estão associados. Então, o scatterplot, inspeção gráfica visual, ela é muito relevante, ela vai poupar muito trabalho para a gente poder depois entrar com testes estatísticos mais formais. Beleza? Scatterplot é o gráfico. É o gráfico. É aquele gráfico simples de correlação de pontos. Muita gente negligencia, né? Acha, estatística descritiva. Eu já trouxe até isso em aula e eu sempre gosto de bater nessa técnica. As técnicas estatísticas descritivas, elas são a biruta do analista de dados. Principalmente quando a gente trabalha com massas nas ciências do comportamento, que a gente tem massas de dados menores. Né? A gente não tem volumes muito gigantes de dados. Porque ela já dá uma ideia, quanto mais a gente faz aqueles gráficos exploratórios, mais a gente tem uma ideia do qual o caminho que a gente pode percorrer para poder fazer uma análise de dados consistente e interpretar o conjunto de dados. O que seriam testes formais que você falou? Como esses, por exemplo, teste de correlação, teste Isso. T, Tá. regressão, qualquer dos testes mais robustos de estatística. Porque a exploratória não faz teste. A exploratória, literalmente, ela traz uma visualização do dado. E muitas vezes as pessoas negligenciam esses gráficos. Scatterplot é muito útil, Foxplot é muito útil. Você já começa a entender o que você está lidando ali. E são técnicas simples. Qualquer pacote de software, pacote estatístico faz, qualquer software faz. E a interpretação ela é bastante simples também. É bastante acessível. Isso vai orientar depois um desenho que a gente precisa fazer para a nossa análise de dados. Perfeito? Mais alguma dúvida? Então é isso. Esse foi o artigo. Espero que vocês tenham gostado.